meu nome é Janaína Gomes, eu sou coordenadora do curso de jornalismo do campus da Universidade Federal de Santa Maria, campus em Frederico Westphalen. E eu estou aqui, então, para bater um papo com as alunas, as estudantes Camila Morim, Lavínia Machado e Fernanda Vasconcelos sobre o nosso curso. E também estou recebendo a Heloíse Xerentin Santi, que é egressa do nosso curso, da primeira turma, e o Ariel Stivel, que é egresso do nosso curso, última turma do curso, então, de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus em Frederico Westphalen. Eu vou apresentar para vocês agora o nosso curso, vou fazer aqui uma apresentaçãozinha, vou projetar uma apresentação, para depois disso, então, a gente começar o nosso bate-papo, certo? O curso de jornalismo, então, ele está, deixa eu só projetar aqui rapidinho. O curso de jornalismo, as primeiras turmas, então a primeira turma entrou, né, aqui nesse campus em outubro de 2006, a segunda turma em março de 2007, e inicialmente com 5 professores fazendo parte desse curso, usando as estruturas lá do Colégio Agrícola, certo? A gente não tinha ainda os prédios que atualmente nós dispomos. Hoje nós temos, então, 18 professores em atuação, provavelmente em torno de 90% dos professores são doutores, têm doutorado completo, né? E ministram as aulas tanto no tronco comum, que é um tronco comum entre relações públicas e jornalismo, como também as áreas específicas do jornalismo e as práticas que nós temos também, que nós dispomos e cumprimos as práticas. Aqui, então, a gente apresenta, nós estamos no 15º ano, nós estamos fazendo 15 anos, abrimos as comemorações de 15 anos no mês de outubro, né, justamente quando foi a primeira turma ingressou, e o curso foi reformulado em 2016, né, nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino de jornalismo, e foi inserido isso, então, o estágio obrigatório. O convite feito a Heloíse e ao Ariel também se deu porque eles já supervisionaram estagiários do nosso curso, além de serem egressos, né, e além também de conhecer bem a região em que nós estamos, né, e as possibilidades também para as pessoas que aqui habitam e que também no interior, né, dos estados, esse jornalismo feito no interior, né, e os incrementos que esse mercado nos favorece. O foco da nossa formação, então, é todas as áreas de formação. Eu tenho aqui os conteúdos da reforma curricular, vou projetar aqui para vocês também, onde a gente tem aqui as disciplinas, né, do eixo de fundamentação humanística, e aí a inserção de sociologia e comunicação, cultura e poder, produção de sentidos, introdução à pesquisa já no primeiro semestre, porque a universidade pública, ela tem pesquisa, extensão, né, e ensino para dar conta. Então, nós temos uma formação de pesquisa uma base de pesquisa desde o primeiro semestre, e também comunicação, cidadania e ambiente, para estarmos de acordo com a Agenda 2030, que são as ODS, né, que a gente tem, então, essa formação humanística ligada com os principais documentos mundiais, né, as tendências mundiais, para inserir mesmo o aluno nessas discussões internacionais. Depois disso, a gente tem a formação específica do jornalismo, que é a história do jornalismo, legislação e ética, teorias do jornalismo, métodos e técnicas de pesquisa, agora em comunicação especificamente, para tratar desse ferramental todo, né, de como a gente faz a investigação na área, lembrando que todos os nossos doutores, professores, eles têm reconhecimento nacional e internacional em pesquisa, são reconhecidos, né, então a produção de Frederico Westphalen, ela é nacional e internacional, com intercâmbios em Portugal, intercâmbio na Bolívia, intercâmbios em Moçambique, a gente teve a professora Vera também. Depois, trabalhos de conclusão, é uma monografia dividida em uma primeira etapa e uma segunda etapa, né, o projeto de pesquisa e a pesquisa em si.
Depois disso, a gente tem a fundamentação contextual, que são as teorias da comunicação, cibercultura, políticas públicas em comunicação, empreendedorismo, que é onde a gente também coloca essa discussão de mercado, né, para os alunos. Eu acho que na tua época era DCG, né, Heloíse? Ou a gente tinha TCC2, lembra? Eu tinha TCC2, eu não tive empreendedorismo, achei bem bacana quando agregou ao curso. E a gente dava empreendedorismo, fazia com que os alunos empreendessem num produto de comunicação, né, que seria o TCC2 no último momento do curso, no último ano do curso. Agora o empreendedorismo ele virou, então, disciplina obrigatória. Aqui o eixo de formação profissional são as 2 redações, 3 línguas portuguesas, introdução à fotografia e planejamento gráfico. A aplicação profissional, então, seria reportagem fotográfica, relacionamento com a mídia, que é a antiga assessoria de imprensa, né? Reportagem em mídia sonora, introdução audiovisual, reportagem para suportes digitais, acompanhando bem a nossa reforma e o nosso momento atual, né? E jornalismo de dados, que é uma tendência, né, da gente conseguir fornecer uma apuração, lidar com Big Data, né, que são armazenagens maiores ou censos maiores, ou seja, uma apuração mais qualificada. Como que a gente vai acompanhar esses dados que estão soltos na nossa sociedade? Então, o jornalismo de dados ele também está no limite, muito para o jornalismo atual, né? Ele é uma ciência de dados, na verdade, em ascensão, e pouquíssimas universidades no Brasil têm jornalismo de dados como disciplina obrigatória, o que nos orgulha bastante. Inclusive, algumas linhas de programação, é possível que a gente tenha alguma introdução à programação também em jornalismo de dados. E é isso sobre as disciplinas. E eu passo, então, a palavra para as meninas das nossas disciplinas, as nossas alunas, contarem um pouquinho para vocês, né, as impressões sobre esse currículo e as vivências, dividir com a gente um pouquinho as vivências nessa aventura que é cursar o curso de jornalismo nessa estrutura curricular nova. Então, não sei, vocês se organizem, quem vai falar primeiro? Muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu acho que eu posso começar falando, porque uma coisa que eu acho que é muito presente quando a gente está em aula e está pensando no nosso curso é essencialmente essa inserção no que a gente presencia o tempo inteiro. Porque como cidadãos, a gente está o tempo inteiro inseridos no meio midiático. Então, a gente tem contato, consome todo tipo de mídia, seja online, seja a televisiva, rádio, enfim. A gente sempre está inserido consumindo esse tipo de informação e a gente pode perceber muito essa proximidade do que a gente aprende em aula e do que a gente vê que é praticado. Tanto, por exemplo, para coisas positivas que a gente aprende em aula e a gente vê que aquilo é realmente uma prática boa que está sendo aplicada no que a gente presencia e consome, tanto também para o lado negativo, que é ver o que não deve acontecer no jornalismo. O que a gente tem vivenciado muito, que a gente percebe, são coisas que a gente aprende e aprende o que não deve ser feito e o que deve ser feito. E acho que principalmente essas cadeiras, essas disciplinas que são mais humanísticas, elas que são mais para o início do nosso curso, eu acho que ela dá uma base muito importante para a gente ter essa noção e aprender, acho que até mesmo diferenciar a forma que a gente consome notícia do que a gente consome antes e do que a gente consome depois que sente no curso. Não sei se as meninas concordam e podem, não sei, complementar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila. Então, seguindo essa linha do que a Fer já disse, é bem isso. E uma coisa que eu noto em todos os nossos profs, praticamente, é como eles tentam trazer a importância desse olhar humanizado dentro da comunicação e como eles nos influenciam a fazer isso. Como a Fer já disse, eles sempre tentam buscar trazer contextos da nossa realidade atual para a gente poder ter essa visão do que pode e o que não pode ser feito. E também quero destacar um pouco da importância da pesquisa e da extensão que a gente desenvolve dentro do nosso campus, dentro do curso de jornalismo, né? Durante a pandemia,
nós, juntamente aos professores, a gente não mediu esforços para continuar esse trabalho e para tentar levar ainda mais para as nossas comunidades a importância que o nosso trabalho tem diante de tudo isso que o nosso país vem passando, né? Então, tem um projeto de combate à desinformação da Agência da Hora, onde a Fer também foi bolsista, eu fui uma das bolsistas, que a gente deu início nesse projeto juntamente a professora Luciana Carvalho, e desde o início da pandemia nós vínhamos fazendo reportagens para combater a desinformação e toda a fake news que vem, não desde a pandemia, né, mas desde muito tempo. Então, acho que é isso. Isso foi das coisas mais básicas, né? Tipo, quando se propagava a ideia de que tomando chá melhorava a Covid e tal, coisas assim que foram, que vocês, inclusive, foram premiados, né? Como projeto Revelação de extensão da AJAI, né? Da importância. E quando a gente leva esse projeto para outros pagos, digamos assim, a gente vai falar nas rodas ou nas redes de combate à desinformação, o projeto da Agência da Hora ele é lembrado sempre. Então, são coisas que a gente ia falar sobre a pesquisa e a extensão, né? São coisas que vão além do que a gente imagina que a gente está estudando, a gente não faz ideia do que está, né, do que a gente representa para o país, né? A Lavínia, por exemplo, agora passando a bola, já dando um gancho para ti, Lavínia, a Lavínia foi comigo para um congresso no primeiro semestre. Nós somos no Copene Sul, falando sobre os 180 tiros daquele rapaz no Rio de Janeiro, a cobertura jornalística dos 180 tiros, um tema super denso, e a Lavínia foi comigo para Jaguarão, nós duas apresentarmos um trabalho de pesquisa, que foi um resumo, um trabalho completo, um resumo ampliado, acho que foi, né, Lavínia? Já no primeiro semestre da faculdade, assim. Isso era uma coisa muito presente, né, Elô, no teu tempo, de que, como eles não tinham muita estrutura na época, que a questão da extensão, porque o Entre Linhas começou muito da turma de vocês também, o Entre Linhas é o nosso vídeo Entre Linhas, também extensão importante, atuou na Covid-19, fazendo letramento de professores. A Fernanda estava com a gente nessa frente, a gente também não sabia fazer nada, né, de metodologias ativas, a gente aprendeu para poder, em 10 dias, atender os professores da rede básica de ensino, né? Então, assim, a Lavínia foi no primeiro semestre para um congresso apresentar trabalho, conheceu um monte de gente, conheceu as suas pessoas, o seu povo, né? Expandiu bastante a visão. E então essas oportunidades a gente tem aqui, né? Uma base tecnológica bem forte, né? Se a gente ainda está desenvolvendo, é porque a área é muito jovem, jornalismo de dados, professora, mas não é tão chique assim, será importante, porque realmente a nossa disciplina obrigatória de jornalismo de dados, ela é comentada também e comemorada, né, em todas as universidades que a gente conversa sobre o nosso ensino, e essa questão da pesquisa mesmo, de vocês terem contato tão cedo, né? Só antes, Lavínia, de ti, então, posso fazer uma com certeza. Parênteses? Porque a Camila falou a respeito do projeto da Hora, né, de combate a fake news e tal. E eu só gostaria de ressaltar que foi um projeto tão importante para quem está nos acompanhando, para vocês terem uma noção, que vários veículos de comunicação, inclusive, né, da nossa região, compartilhavam esse conteúdo com os seus espectadores, com os seus ouvintes, enfim, porque realmente é um trabalho que fez muita diferença na nossa sociedade, assim como, né, e eu fiquei muito orgulhosa de ver o Entre Linhas formando professores, porque a gente não começou com essa intenção, a nossa intenção era outra quando o projeto surgiu, mas devido à demanda, então ele se adaptou e ele foi muito importante. Então são duas considerações que eu gostaria de fazer, né, para a gente não perder aí a vez de falar sobre esses projetos que vocês estão desenvolvendo. Muito e que lindo. Eu me orgulho muito de vocês por isso. São 50 rádios, Elô, mais de 50 rádios propagando de norte a sul, ao sul do país. A gente tem lá no norte e no sul mesmo essa rede, junto com a Lupa, né, Camila? E vai o conteúdo da Lupa, que é uma agência de combate à desinformação, e vai conteúdo também da Agência da Hora. Então, assim,
nós estamos prontos, né, para atender a sociedade no sentido mesmo, pleno da palavra, né? Nós testamos isso com a pandemia, nós nos testamos. De março a maio, a extensão antes disso, abril, a Agência da Hora já tinha um edital de combate, de enfrentamento à Covid-19. Foi o primeiro projeto aqui da UFSM em Frederico Westphalen que atendeu a essa demanda social. Depois foi o Entre Linhas, em maio, junho, né? Mas a gente teve editais de enfrentamento à Covid e essas belezas aí de extensionistas, né, à frente, fazendo um papel real, né, de atendimento e pronto, né, prontamente. Foram poucos dias para a gente se adaptar às nossas vidas pessoais, ao nosso sistema de ensino, que foi todo reformulado, e também ajudar a sociedade. Então, isso é lindo. Muito obrigada, Elô, por ressaltar. Vou passar para ti, Lavínia. Então, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lavínia, eu sou graduanda do 6º semestre, e uma coisa que é importante falar é que o jornalismo ele acontece 24 horas, né? O jornalismo não para, tudo é um acontecimento, é um fato diariamente, e de fato a nossa realidade dentro de casa é uma coisa, mas o que acontece da porta para fora é totalmente diferente. Então, o aluno hoje no jornal, ele precisa estar aberto para as coisas que estão acontecendo, ele precisa ter esse pensamento humanístico que a faculdade hoje traz para a gente, e a universidade pública tem toda essa questão da pesquisa, do ensino, e quando eu entrei no jornalismo, eu jamais pensei em fazer pesquisa, jamais pensei em ir para a parte acadêmica. E quando surgiu, né, a conversa, a ideia da gente ir para o COPEN, que é esse congresso de pesquisadores negros, a Jana me convidou, a gente fez a pesquisa, a gente foi para Jaguarão, e foi uma experiência incrível, porque a gente parte de um projeto onde é muito difícil o acesso a tu ter questões teóricas, a gente fez um trabalho onde tu não tem muito acesso à informação. Então, foi bem difícil, porque hoje a gente já é uma referência para quem for falar sobre o assunto, né? Os 83 tiros, porque as pessoas não falam isso. Então, tu chega num ponto em que tu começa a desbravar, tu começa a criar informações para novos pesquisadores, cada vez mais, né? Então, entra cada vez mais a importância da pesquisa e do incentivo, né? Das pessoas quererem fazer a pesquisa, porque o Brasil já foi referência brasileira em pesquisa. E a UFSM hoje, ela desponta totalmente isso, né? Totalmente referência. Isso e é justamente o pensar, refletir sobre os nossos atos, né? Então, a gente estuda a cobertura jornalística de um acontecimento muito dramático que ocorreu e justamente fortalecendo o que nós devemos fazer quando cobrimos determinados assuntos nos jornais, né? O que eles têm para nos ensinar. Então, esse parar para pensar sobre o nosso fazer, ele pode ser feito em sala de aula, no ensino, ele pode ser feito na extensão universitária totalmente disponível e engajada, e o empoderamento do estudante, ele se dá justamente o professor preparando ele, indo à frente, dando segurança que você pode, ele acredita que pode, vai lá, faz uma oficina, ajuda as pessoas, né? E depois disso também a questão da pesquisa, que são as reflexões mais complexas e que a gente tem colaborado bastante nessa área. Eu vou continuar aqui a nossa telinha para dizer assim, dar alguns dados também que são importantes, né? Nesse momento, atualmente a gente tem 200 alunos matriculados no nosso curso, são mais de 80 projetos de pesquisa e extensão, que era o que a gente estava falando, nós estávamos falando agora. Desses projetos, a gente tem 20 prêmios nas mostras de comunicação de destaques regionais e nacionais, de todas as épocas, né, Elô? Temos sim, as primeiras premiações da agência foram da primeira turma, foi de uma agência jovem demais, engajada demais também, não é? Pois não. Tínhamos 1 ano quando ganhamos o primeiro Expocom. E de lá para cá, que é um prêmio regional, e depois a gente apresenta nacionalmente, né? A gente ganha primeiro a etapa regional e depois a gente, ganhando essa etapa, a gente participa no nacional, né?
e temos 357 jornalistas formados. Então, a importância das nossas disciplinas, da nossa formação para este profissional, nós mais ou menos falamos aqui junto com as nossas alunas, nossas estudantes. Eu vou só apresentar um pouquinho dos nossos produtos e dos nossos laboratórios. Quando eu mostro essa transparência, todo mundo sorri, né? Porque é um carinho, desde a minha época, quando eu estudava jornalismo, eu tenho até hoje a minha revista guardada. Né? E para minha surpresa, esse final de semana eu estava ouvindo rádio e o meu nariz de cera, como a gente falava antigamente, não podia fazer nariz de cera, que era uma introdução muito longa. Hoje em dia tem o jornalismo literário, né, gente? Haja nariz de cera, né? Então, assim, todo mundo guarda com carinho a sua revista impressa a que participou. Então, nós temos aqui a revista Meio Mundo, ela é impressa, sim, ela tem em formato digital, mas nós temos edições impressas para dar conta de distribuir para a região. Nós ouvimos a comunidade local em temáticas específicas, mas são todas fontes com o valor notícia proximidade, né? Enfim, isso muito próximo, muito fazendo com que esses alunos que venham de outras partes do Brasil também consigam vivenciar a nossa realidade regional. A gente chama de Brasil profundo, é importante essa lição sobre o Brasil profundo, sobre como se aproximar das pessoas, a extensão também dá isso, né? Fornece isso. Então, a gente tem aqui a nossa revista Meio Mundo, do jornalismo impresso, Laboratório de Jornalismo Impresso, os nossos espaços de produção, o Laboratório de Televisão, que está em plena reforma agora, também em atualização. Temos o laboratório de rádio, foi um dos primeiros laboratórios a serem montados no nosso curso, né? Então, sempre muito ocupado, a sala de redação, a antessala e o estúdio, com programas das mais diversas, né? Dos mais diversos assuntos também, e também é utilizado para gravação de projetos de extensão, como o combate à desinformação, também a gente consegue fazer produções aqui. No caso, a gente estava em pandemia, tivemos uma assistência do sonoplasta para dividir, né, para não estarmos aqui, mas certamente vamos ocupar esse espaço de produção radiofônica. E o laboratório de fotografia, que também teve reforma durante a pandemia, que ainda não tem pessoas aqui, porque a gente está louco para ocupar. Né? Então, são laboratórios, é o laboratório com os computadores digitais, o estúdio, que é um estúdio pequenininho, mas que serve para a gente, e uma antessala com todos os equipamentos, distribuição e de equipamentos também disponíveis para os alunos que aqui ingressarem. Né? A gente está com mais de 40 câmeras fotográficas e todas elas à disposição do aluno que aqui ingressar. Os espaços de produção a gente também coloca em evidência a agência íntegra, é uma agência experimental de comunicação, onde relações públicas e jornalismo trabalham de forma integrada, né, atendendo também à região, às necessidades regionais. E assim nós temos o nosso curso, a nossa página do curso pode ser acessada. Mas eu passo a palavra, então, para os nossos egressos, para falar um pouquinho desse profissional, de como mudou a nossa região, né, de lá para cá, assim. Ter um curso de jornalismo, o que representou, por que jornalismo veio para Frederico Westphalen, é o que todo mundo pergunta. Mas a gente sabe que Frederico é um polo para a região, é um polo educacional, e que o curso de jornalismo, ele representa, sim, e a evolução do jornalismo foi acompanhada pelos veículos de comunicação, ou seja, toda a possibilidade de atualização também veio da universidade, de uma certa forma, ajudou, né, a produção editorial na nossa região. Vou passar um pouquinho para a Elô, depois o Ariel fala sobre isso, né, e já engatamos nessa história de supervisionar os nossos alunos, né, que gente é essa que está saindo dessa universidade? Bom, eu sou Heloíse Santi, então, eu sou jornalista já há quase 12 anos, estou no mercado de trabalho, sou da primeira turma da UFSM, com muito orgulho, né, UFSM Frederico Westphalen. E falando um pouco, então, do porquê veio esse curso para cá. Eu, ao certo mesmo, eu não sei, mas foi feita consulta pública, né? Eu lembro que foram feitas várias consultas, né, à comunidade local e regional para saber, enfim,
quais seriam os cursos, né, a vir para a Universidade Federal de Santa Maria, aqui de Frederico Westphalen, assim como foi feita para a Palmeira das Missões, que eram os 2 campos do nosso CESNORS na época, né? Então, jornalismo foi o curso escolhido, né, assim como agronomia e engenharia florestal na época, para compor o quadro de cursos de Frederico Westphalen. Uma, porque a gente sempre teve, né, uma gama muito grande de meios de comunicação. A gente já tinha aqui em Frederico o jornal Alto Uruguai, que é o mais tradicional, o jornal Folha do Noroeste, a gente tinha o jornal Leia agora, o jornal Frederiquense já existia, as 2 rádios do Complexo Luz e Alegria já existiam, também tínhamos a rádio comunitária, que trabalhava muito fortemente, trabalha ainda com jornalismo, e a gente tinha um jornalista formado atuando na cidade. Tá? Então, eu acredito que esse tenha sido o principal contexto, devido à demanda e à necessidade que existia sempre, né, de profissionais que tinham que vir de fora, e sempre foi muito difícil, e esse é o relato que a gente ouvia, né, dos gestores dessas empresas, isso falando só de Frederico Westphalen, né, se a gente for para a região, quase todos os nossos municípios da região têm um veículo de comunicação, tem uma rádio, tem um veículo com história, com mais de 30 anos de atuação no mercado, né? E o que a gente sempre ouvia era o relato desses gestores de que era muito difícil esses profissionais virem e ficarem, porque eles normalmente vinham da capital e eles não se adaptavam à nossa realidade, eles... é diferente, né? Você que está acostumado a morar longe daqui, a morar, né, nas capitais, com acesso a muitas outras possibilidades, vir para uma cidade que na época tinha menos de 20 mil habitantes, né? E ficar aqui, trabalhando aqui com jornalismo interiorano, que é diferente, né? É diferente de você fazer o jornalismo na capital e você fazer o jornalismo no interior. É mais fácil? Não. É mais difícil? Também não. É diferente. Esse é o sinônimo, né? É diferente, é uma forma diferente de fazer jornalismo. E então eu acho que o curso veio para cá, essa é a minha percepção, né? Porque existia realmente a demanda. Tanto que a nossa turma, a primeira turma, é basicamente de estudantes daqui, da região. A gente hoje, né, vê um jornalismo muito plural, gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, e é muito bacana isso também, né? Mas a primeira turma é basicamente pessoal de mais longe era Passo Fundo, Vitor Greff, né? É aqui, Pinheirinho do Vale, Engenho Velho, Frederico mesmo, Jaboticaba, essa é a origem da primeira turma, porque existia essa demanda tanto, né, de pessoas que queriam cursar jornalismo, quanto dos meios de comunicação, dos veículos, enfim, que sentiam a necessidade de ter esses profissionais. E aí a gente chegou para o mercado, né? E a universidade trouxe essa possibilidade. E então, contextualizando um pouquinho, né, da chegada. Da nossa história, né? Da nossa chegada. E a gente estudava muito os jornalismos de fronteira, por exemplo, são áreas de pesquisa, a professora Andréia sempre estava ocupada nisso, né? E pôde, ou jornalismo e produção de conteúdo rural, por exemplo, que é uma disciplina complementar que a gente ainda tem no nosso currículo e foi atualizada pelo professor Rafael e professor Regis agora. Então, essa necessidade, né, de atender esse mercado que é diferente, mas é igual, né? Porque, na verdade, a gente tem mais interior do que capital, né, gente? Se a gente pensar bem, esse jornalismo que serve ao que é diferente, né, que não está só formatado às redações, né, a atender o mercado mainstream, são poucas vagas, né, a concorrência imensa. A verdade é que a gente tem mais oportunidade de trabalho no que é diferente. Né? Então, esse aqui, o que tu sentiste, Ariel, sobre o diferente que a gente estava falando? Eu ia comentar isso, porque eu trazia que lá no início tinha um jornalista formado para dar veículo de comunicação, né? E quando eu falei que eu ia fazer jornalismo, aí o pessoal falou justamente para mim, nossa, mas tem curso de jornalismo aqui, já está lotado de jornalismo na cidade, o que é que tu vai fazer? Né? E eu falei, não, gente, tem espaço para todo mundo. E pegando o gancho lá atrás da Lavínia, a gente entra no curso com uma ideia, e o curso aqui do campus nos abre um leque de possibilidades imenso.
eu lembro assim que o meu sonho, não que eu não goste ainda, mas o meu sonho é trabalhar com jornalismo fotográfico. Eu gostava muito, assim. E no curso eu tive outras experiências e isso me proporcionou novos horizontes, né? E a cidade hoje suporta vários tipos de jornalista. Desde o assessor de imprensa, que hoje a grande maioria das empresas precisam, né? Já precisavam antes, mas a pandemia nos ajudou a ter mais esse contato dentro com empresas mesmo, né? Até ao jornalismo para as mídias digitais, o marketing digital, né? Que é uma área que eu estou trabalhando atualmente, né? Então, saí do jornalismo tradicional e fui um pouco para essa área mais digital, que hoje vem numa crescente, né? A gente já está cansado de ouvir isso, mas o jornalismo, o bom da profissão é isso, porque a gente tem espaço para todo mundo. Às vezes o pessoal pensa, mas o jornalismo eu não gosto de aparecer na televisão, que é o jornalismo mais tradicional, né? O William Bonner, o Fátima Bernardes. Não, tu pode ficar atrás das câmeras, tu pode escrever, tu pode lidar com rede social. Hoje eu lidei com uma empresa de agronegócio e com uma empresa de estética no mesmo dia. Então, tipo assim, totalmente diferente, mas sendo jornalista dentro dessas duas empresas. Né? Então, por isso que é muito bacana. E o nosso curso aqui de Frederico te dá essas possibilidades. Né? Eu lembro quando eu estava na graduação, que, nossa, que saco, jornalismo de dados, eu odeio essa disciplina. Cara, faz falta, a gente precisa. Chega no mercado... Quem dera se eu tivesse tido jornalismo de dados. Me faz falta todos os dias. Porque chega no mercado de trabalho, tu realmente, cara, precisa. Sabe? Que bom que eu tive essa disciplina. Que bom que os professores estão disponíveis a tirar dúvidas. Que bom que os laboratórios estão equipados para a gente aprender, para a gente testar, para a gente fotografar, para a gente filmar, para a gente fazer, por exemplo, o laboratório convergente, que é uma baita disciplina que nos ajuda muito, assim, a gente tem que pensar fora da caixinha. Então, assim, eu sou jornalista há 9 meses e cada dia que passa eu lembro de alguma coisa que a graduação me proporcionou. Seja da mais simples, né, do eixo humanístico, que as meninas falavam, seja do eixo prático, mas o curso é tão denso, né, de uma forma boa, que a gente vive se jogar de cabeça e isso abre várias portas para nós. Não tem como não formarmos, né, profissionais qualificados, mais de 300 profissionais hoje, e todos eles qualificados ao extremo, assim, com cursos tão bons, com professores tão bons, né? Então, acho que só gratidão também ao curso, né, que nos proporciona as mais diversas experiências, né? O diferente hoje também é possível. E que é legal essa liberdade que a gente tem. Por exemplo, o jornalismo de dados é novo para nós também, mas nós temos esse tempo que o mercado não tem para preparar vocês, né? Então, a gente está amadurecendo com a área de ciência de dados, então eu estou fazendo ciência de dados numa pesquisa minha, na verdade eu faço isso já tem mais tempo, então eu uso software de análise qualitativa para dados qualitativos, que era uma coisa que a gente fazia manualmente, inserindo essa interface, né? E tendo condições de muito próximo da gente, a gente tem outros cursos, né, aqui. Ou a gente está nessa rede e está se aproximando cada vez mais da ciência de dados e entendendo, né, que a complexidade mesmo da sociedade, a necessidade de informação antigamente era uma apuração simples, né? Como é que tá? A gente tem um acontecimento, por exemplo, na cidade, a gente precisa dar as vias, vamos dar um exemplo bem simples, que o jornalismo não é só isso, mas a nossa atuação em tragédias naturais, fenômenos naturais, né? Então, por exemplo, que ruas que a gente vai usar para se deslocar ao trabalho, ou como em Porto Alegre, o trânsito, né? Como é que está o trânsito em Porto Alegre? O trânsito, a previsão do tempo, viabiliza a economia. É isso que não, eu vou ligar aqui. Ele errou a previsão do tempo, me fez sair de guarda-chuva, mas o que a pessoa não entende é que ele vai fornecer todos os dados para o desenvolvimento econômico. Agora, nesse momento, por exemplo, essa interface com o clima, né? A gente está vivendo uma seca
de novo, histórica na nossa região, atrapalhando toda a questão produtiva, né? E tudo isso a gente consegue ver em jornalismo ambiental, que é um jornalismo de limites. Como é que a gente vai colocar isso tudo para dentro do nosso cotidiano, né? Esse jornalismo especializado. Então, essa volta do jornalismo científico provavelmente vai ser um encargo que a gente vai ter que assumir, porque a pandemia nos deu a necessidade, por exemplo, de entender dados e de entrevistar fontes cada vez mais especializadas. Nós tivemos que sentar com epidemiologistas. A epidemiologia é uma das áreas mais complexas que tem da ciência, né? A gente está falando de moléculas, de uma dimensão molecular, e a gente não faz ideia do que significa isso, de sermos escutados por cientistas, de ter um protocolo para se adaptar à linguagem, para a tradução da linguagem, né? Então, não é só aquele produto, né? Mas como que a gente vai conseguir acessar esse produto? E é isso que a gente está tentando transferir ou passar para os alunos, é justamente a liberdade que a universidade pública tem de fornecer densidade para o ensino, né? Esse tempo que a gente tem essa interlocução na pesquisa mesmo, a gente precisa conversar, a gente precisa produzir conhecimento, é um dever nosso com a sociedade, né? A gente fala, não é gratuito esse ensino, sai do imposto de todas as pessoas, né? Então, a gente tem essa missão de fornecer soluções, né? Tanto na extensão quanto na pesquisa. E o jornalismo de dados, ele também, e cada vez mais o jornalismo climático, né? Cada vez mais esse jornalismo que entenda a complexidade dos fenômenos da natureza e ciência, tecnologia, tudo isso. Fala, Lavínia, querida. Só com relação à pandemia, uma coisa que eu gostaria de falar que para mim foi muito importante, ninguém estava preparado para a Covid-19, nem a gente como aluno, muito menos, né, os professores, e eu digo isso muito particular, né, chegou em um ponto ali na pandemia em que eu me senti totalmente insuficiente como aluna, por questão de rendimento, né, eu sei a aluna que eu sou, as notas que eu tiro, e eu não estava sentindo isso no remoto, e chegou um momento em que eu mandei um e-mail, assim, para os professores ali do semestre na época, e foi a minha terapia, mandei um desabafo, ó. Tá acontecendo isso, não tá dando certo, não sei o que eu faço. E foi muito importante o acolhimento deles comigo naquele momento, em entenderem aquilo, em como eles entendiam isso, né? Todo mundo estava passando por um momento em que todo mundo estava se adaptando, ninguém conseguia dar 100% ali. Então, algo muito importante para mim, com os professores que eu falei naquela época, foi esse acolhimento que eles tiveram comigo, em entender a situação, e a partir de uma conversa conseguir encaminhar em como seria melhor para resolver aquilo, sabe? E sei que não foi só eu que fiz isso, sei que outros colegas também entraram em contato para não ter que trancar a disciplina, então esse jogo limpo que a gente consegue com os professores, pelo menos que eu consigo ter, né, com os professores do curso, essa proximidade de tu saber que tu vai poder conversar com eles sobre o que for, e tu com certeza no final vai ter a resolução do teu problema. Para mim foi Isso, essencial. aqui é uma característica do nosso campus, né? Nós estamos dos gabinetes, né? Quando era presencial, e nós estamos, né, totalmente imbuídos, né? E acreditando mesmo no ensino seguro, né? O ensino em rede. Nós voltaremos quando todos estivermos seguros, e esse esclarecimento também é para preservar as vidas na região, porque as capacidades, né, dos nossos sistemas de saúde são menores e os alunos estão longe de casa, além de tudo, né? Mas um outro ponto importante sobre esse aspecto é que nós também conseguimos trazer os profissionais de mercado para falar nas disciplinas, aproveitando o sistema em rede, nos meets, nas lives que se propagaram tanto. Quando a gente tinha pauta única em fotografia, a gente conseguiu falar com os principais fotógrafos do país para saber como eles estavam lidando com isso, principalmente os fotógrafos que estavam na linha de frente, tendo que lidar com isso. E também nas redações, né? Então, as diretrizes do nosso curso, se a gente está fazendo estágio, não, agora passando a
palavra para os nossos egressos sobre o estágio, né? O estágio remoto, por exemplo, ele vai durar enquanto estivermos em rede, porque nós conseguimos falar com os repórteres nas redações, né? A gente viu a situação das redações maiores que tiveram dentro de um estúdio um contaminado e tiveram que parar a redação, basicamente, de grandes empresas em função da contaminação por Covid. Então, a gente conseguiu trazer muito da realidade da pandemia com os colegas jornalistas dentro da sala de aula. A gente não tinha o presencial, mas nós tínhamos um mundo querendo falar, como a Lavínia falou, né? Quantos jornalistas falaram conosco esse ano, né? Angustiados também com todas as inseguranças presentes no nosso trabalho, que nós somos, sim, linha de frente, de batalha mesmo, porque todo mundo estava precisando dessa informação, e tinha que ser informação nova de uma coisa que estava evoluindo lentamente, que nós não tínhamos muita perspectiva. Então, acho que a pandemia nos trouxe uma lição muito grande enquanto profissionais, professores e estudantes. E essa característica de proximidade, ela segue, Elô, desde o teu tempo. Vocês realmente moram no coração da gente e batem nas portas virtuais ou nas portas físicas, né? Porque nós estamos aqui sempre atendendo, né? E é um centro relativamente, ele é médio agora, ele não é mais pequeno, ele não pode ser considerado um centro universitário pequeno, ele é de médio porte, com um grande potencial de aumento, mas nós ainda conseguimos conhecer todos os 200 alunos, né? Então, assim, acompanhamento, por exemplo, do núcleo de atendimento pedagógico, nós temos o núcleo de atendimento psicológico, hoje nós temos atendimento integral quanto ao aluno. Isso foi acirrado com a pandemia, mas nós já tínhamos uma estrutura de enfermagem, de nutrição, né? Então, essa é a nossa Frederico Westphalen, esse é o nosso campus Frederico Westphalen. E certamente todo esse apoio possibilita também que as pessoas morem sozinhas aos 17 anos, que aprendam a estudar, porque a gente vem para a universidade e com a mesma dificuldade, né, dos profissionais que vinham para trabalhar nas redações aqui de fora, são pessoas que precisam ter uma adaptação, porque vêm de cidades maiores, então aqui a gente tem esse acolhimento, a gente tem um varal de caridade, a gente dá cobertores para as pessoas que nunca passaram frio no inverno, então a gente tem uma recepção, né, do varal, aquele com os casacos, com os cobertores. Então, assim, é muito bacana o nosso acolhimento, eu acho que faz parte das nossas características mesmo. Mas passando para vocês, então, sobre essa questão de receber essa turma toda no estágio, né? Porque o estágio ele foi uma reformulação do currículo para que nós pudéssemos ter essa interface mesmo de todo esse valor que a gente tem, né, para o estudante, assim, tudo que a gente representa no país, mas justamente essa adaptação às rotinas jornalísticas atualizadas, né? Então, por exemplo, como é que esse estudante se adapta mesmo aos métodos, aos modos de produção, porque uma coisa é você fazer o jornalismo no tempo do professor, era quantas fotos por semana? Uma foto única por semana. O jornalista faz 5, 6 pautas por dia, se não mais, né? Dependendo da cidade, até 10 fotografias únicas ele tem que levar para a redação todo dia. E depois disso vai o repórter atrás do fotógrafo, né? Para pegar a matéria. Né? E assim a gente vai fazendo toda a questão, quando o fotógrafo volta para a redação, o editor de foto está escolhendo a fotografia e logo o jornalista tem que mandar o texto. Então, essa produção de tempo de uma semana, um semestre para fazer uma revista, Elô, conta para mim, Ariel, o que é isso, né? Como é que é esse choque de realidade, né, para os nossos queridos estudantes, vocês que foram nossos supervisores especiais? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de deixar 2 considerações, até anotei aqui para não esquecer. A primeira delas é que aquilo que a Prof. Jana comentava, a gente não parou, né? O jornalismo não parou nesse período. E o fato da gente conseguir, talvez, transitar bem e também passar essa segurança e esse acolhimento, Prof. Jana, que vocês conseguem passar para os acadêmicos, é que nós somos das humanas, né? A gente consegue transitar muito bem
nos locais, apesar das diversidades, a gente precisa ter essa noção, essa característica, e o que nos difere é simplesmente que a nossa ciência, o que a gente escolheu, é o jornalismo, né? Mas nós somos das humanas, né? E isso nos torna mais humanos e mais próximos da sociedade, independente de qual sociedade, mesmo que ela seja virtual, cada um como a gente está aqui na sua casa. E isso é muito bom também, porque a gente viu um amadurecimento muito grande do jornalismo, né, nesse período de pandemia. Mas falando sobre o estágio era uma reivindicação já da minha época, porque eu, no segundo semestre, comecei a trabalhar. E a gente notava que exatamente isso, existe muita diferença, né, discrepância entre a universidade, apesar de você aprender o básico ali, mas existe muita diferença entre a universidade e o dia a dia de uma redação, né? E eu fui para o rádio ainda, que o rádio sei lá, abastecer uma programação de rádio diária é muitas notícias num dia, né? Muita produção de conteúdo. E aí entra um outro diferencial, que aqui no interior tudo é notícia, né? Tudo é notícia, desde a inauguração da lojinha até as catástrofes naturais, ambientais, né? Esse jornalismo informativo que realmente faz a diferença na vida das pessoas, ele perpassa por diversas nuances, você estando no interior. E a gente tem muito essa característica aqui em Frederico Westphalen ainda desse jornalismo interiorano, né? Claro que muita coisa se evoluiu ao longo dos anos, mas é isso. Então, as redações exigem muito aqui, né? E era uma coisa, então, que a gente cobrava, né? De poder ter essa possibilidade de vivenciar essa coisa diferente, porque uma coisa é você ter um mês para produzir uma matéria, outra coisa é você ter que fazer no mínimo 10 por dia, né? Lógico que as proporções são diferentes também, né? De produção de um conteúdo, normalmente na universidade seriam reportagens mais bem produzidas, né? Logicamente, tinha todo um trabalho aí de discussão de pauta com os colegas, com os professores, mas essa vivência, e agora falando enquanto profissional, enquanto supervisora de estágio, né? Depois que eu retornei para cá, então eu já fui, sei lá, acho que mais de 10 estagiários já passaram pelas minhas mãos. Hoje, inclusive, né, sou supervisora de estágio aqui, onde eu trabalho. E é muito gratificante, assim, ver o desenvolvimento, né, desses estudantes. Porque eles realmente chegam, por vezes, muito querendo fazer aquilo que é feito na universidade, que, lógico, é muito diferente, né? Essa produção de conteúdo mais de reportagem mesmo, né? Usando o termo, assim, jornalístico, né? Uma produção de conteúdo mais bem elaborada que infelizmente, o nosso jornalismo diário, porque hoje, sim, independente se o jornal é quinzenal ou é semanal, ou a produção de conteúdo ela é diária, porque o digital exige isso, né? Então, esse estudante também tem Exatamente. Essa versatilidade também, né, Luana? Exato. E assim, outra coisa, né, prof, que a gente sai, eu vou fazer rádio, aí eu vou tirar foto, eu sou do digital. Isso, né, não existe mais, e não é só aqui, a gente tem bem poucos profissionais que hoje conseguem ter dedicação exclusiva a trabalhar com um tipo de conteúdo. Eu sou jornalista fotográfico, eu faço fotos, né? Sonho, né, de muitos, assim, mas realidade de poucos. O jornalismo ele precisa ter multitarefas e não adianta, eu posso não gostar, mas eu vou ter que uma hora ou outra da minha existência, da minha carreira profissional, eu vou ter que fazer aquilo. É bem provável, né? E é legal que também seja feito isso no momento em que o estudante ele pode errar, né, Elo? E pode ser corrigido e acompanhado, né? Não chegar cru de trabalho, não, esse cara não tem perfil, vamos demitir, né? Então, assim, não precisa fazer testes posteriores, eu acho que é isso. Como o Ariel também, né? Tipo,
Não era a área que ele sonhava enquanto estava estudando, né? Mas a produção de conteúdo, como a Elô falou, ela é diversificada, ela exige muito do profissional. Então, eu acho que o mais bacana da reforma curricular do Ensino Nacional de Jornalismo é justamente que o cara pode errar enquanto é possível e ser corrigido. Enquanto ele ainda é estudante, né? Isso, e aí tem o professor ajudando ainda, tem o supervisor. O estágio não é, o aluno não está sozinho, ele tem um supervisor, que é um profissional, e ele também tem o professor que dá esse background na universidade para dar uma força no planejamento, por exemplo. A primeira coisa que eu acho que se aprende é as metas. Né, a gente fazer metas que são possíveis de serem feitas naquele período de tempo, né? Eu não sei como é que foi para ti, Ariel, mas é isso, estabelecer metas. Hoje é o dia inteiro de vocês, não só a produção de conteúdo rápida, versátil, mas você entender o que você tem no seu planejamento, né? E o que pode ser feito também a cada dia, ou a cada semana, ou a cada trimestre, né? Isso é muito legal. E antes eu falar um pouco da minha experiência de supervisor, eu falo que da minha experiência de estagiário, porque hoje completou um ano do encerramento do meu estágio obrigatório. Então é recente. É um dia importante hoje. Eu lembro quando é de aniversário de estágio. E é muito legal, assim, porque eu já tinha estagiado extracurricularmente antes, né, em redação diária. E eu falei, não, eu quero tentar outra coisa. E eu fui para a área das vivências, de comunicação, e peguei, né, a ACI, a Escofed, né, fiz meu estágio ali, uma grande empresa, né, que tem uma responsabilidade muito grande, e ali eu me apaixonei pela área da assessoria de imprensa, né, e aprendi muito, e a minha supervisora falava, nossa, que legal, tu tem muito para ensinar outras visões. E eu, não, que nada, eu estou recém saindo da academia, o que eu vou ter para ensinar para ti que é jornalista há 5 anos? E, cara, realmente, os estagiários têm muito a nos ensinar. Eu supervisionei agora, recentemente, né? É um estágio na área de assessoria de comunicação também, na Escola de Ensino Médio Caso Fundamental, que é onde eu sou assessora. E nós estávamos em período de comemorar os 20 anos da instituição. Então, um período pandêmico, mais uma comemoração importante dessas. Né? E aí engatinhando, né, nesse método de comunicação. Eu sou o primeiro assessor de comunicação da instituição, contratado há 10 meses. Então, a gente ainda está dando passos lentos. E ter alguém da UFSM me estagiando me abriu a mente, assim, me estagiar, me trouxe ideias incríveis. Eu fiquei assim, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Me ajudou muito, assim, em relação ao relacionamento com a imprensa, né? Então, tem essa questão que eu traz, de estar ainda muito dentro da academia, sim, mas como um trabalho, e não é um trabalho difícil, de alguns dias, já tem uma cabeça muito de mercado. A UFSM já consegue trabalhar isso, e a gente consegue fazer com que eles engatem, né? E consigam sentir mesmo o que a gente precisa. Né? Eu, por exemplo, a gente fez um evento agora, mandei as fotos para a estagiária, deu 1h30, ela estava correndo esse ponto para me mandar para a imprensa. Né? Então, o pessoal já consegue sentir isso, né? Um pouco com a experiência que vem também da própria UFSM, ó, o que a Lavínia falava lá atrás. A gente consegue isso porque nós temos a proximidade com os professores. Porque eles são ali, prof, me ajuda, como é que eu faço isso? Socorro. Prof, eu não entendi aqui, como é que faz aqui? Bater na porta do gabinete, ligar, mandar um WhatsApp, está todo mundo de braços abertos para sempre nos ajudar. E esse é o grande diferencial do nosso campus. Né? A gente nota, eu fui assessor de comunicação, né, bolsista da UFSM, e pude ver, por exemplo, o curso de jornalismo lá de Santa Maria, e é totalmente diferente. Né? Essa proximidade é muito importante, faz muita diferença. Quando o aluno sai lá para estágio, é uma diferença absurda, assim, e nessa importância que nós temos no nosso curso. Então, assim, hoje, o profissional que sai do jornalismo aqui de Frederico Westphalen sai muito bem qualificado,
É o seguinte, nós temos excelência nas diversas áreas que a gente trabalha, e onde o jornalista precisa se colocar, não, eu quero trabalhar no diário, eu quero ir para a rádio, eu quero ser assessor de comunicação, vai que vai dar certo, porque tem uma bagagem muito incrível dentro da graduação. Isso nos deixa feliz, né, queridas? A Camila, a Lavínia, a Fernanda, é uma esperança muito grande, também a gente ter essa parceria com as empresas, com os supervisores. Nós temos muito orgulho disso, batemos na porta de um por um. Eu faço parte da implementação do estágio aqui, obrigatório na região, então visitar as empresas, ensinar até. Tem que ter, sim, um lugarzinho de empresa. Eu quero 10 estagiários, mas vamos fazer um planejamento, né? Mas eu não sabia que era para ficar toda semana aqui com a gente, né? Tipo, então, assim, ajudar as empresas também, né? E isso abre, digamos assim, oportunidades e estações de trabalho, né? Eu acho que educar a demanda também, né? O estágio tem isso, proporciona muito a gente a exercitar e a sair daquele conto de fadas também, né? Que às vezes é a universidade, o que eu quero ser quando eu crescer, mistura muito com a juventude, eu acho, né? O jeito que a gente está, assim, como pessoa, vocês estão recém desabrochando mesmo para a idade adulta, né? Então, tem ainda a conservação de muitos sonhos, mas a gente já está trazendo bastante trabalho para vocês, né? Essa formação integral de ensino, pesquisa e extensão, eu acho que está levando muito estudante para fora da universidade. E agora nós teremos a extensão universitária, ela vai fazer parte do currículo obrigatório, então todo aluno vai ter que 10% da sua formação dedicar à extensão universitária, que nada mais é do que esse contato, né, com a sociedade durante a graduação, obrigatoriamente. Não é só uma devolutiva que a gente tem social, né, mas também levar a gente melhor preparada para o estágio e, consequentemente, madura, como o Ariel, que no seu primeiro ano já abriu sua empresa, né, Ariel? Ou então a Elô, que a experiência te fez do rádio, depois você trabalhou com jornal impresso um tempão, mas também foi gestora, né, Elô? Então, assim, o teu currículo, ele nos mostra, né, a diversidade que você falou, nós somos das humanidades, né? Nós somos das sociais aplicadas. Sociais aplicadas é sociedade viva, né? Então, temos essa formação humanística, essa capacidade de conhecimento versátil para enfrentar os desafios. Eu acho assim, eu sempre falei com um fotojornalista muito antigo, da primeira década do século XX, e ele enfrentou a primeira crise do fotojornalismo impresso, que foi o fim das revistas ilustradas. E ele era fotógrafo, ele era jornalista, aquele que tinha atuação profissional. Depois de 3 anos, era o currículo mínimo, então você ganhava o diploma de jornalista. E ele falou que faltou conteúdo para enfrentar a crise das revistas ilustradas, né? Então, eu acredito que a formação humanística, essa reformulação do currículo, proporcionando que as empresas entendam o que é comunicação também, que possam errar nos seus planejamentos, ou que a gente ajude, né? Por exemplo, a Elô nós estagiamos em empresas mais consolidadas, né? O Ariel já é uma empresa mais flexível. Veja bem que perfil diferente de empresas, né? O que um planejamento de comunicação, como ele é poderoso, como ele é versátil. Então, a universidade ela tem capacidade para inserir o estudante em diversos perfis de empresa. E é esse o nosso maior, digamos assim, acho que a nossa maior virtude é entender tão bem, né, a região em que nós estamos, compreender muito bem o nosso currículo, eu acho, né, da atuação, oportunidades de colocar em prática ou de refletir sobre o que a gente está ensinando, que é que foi o que as nossas queridas estudantes educandas vieram dizer, da gente conseguir trazer
pela capacidade nacional, pelo nosso nome como doutores, também trazer pessoas importantes para falar aqui, para dizer o quanto nós somos, digamos, ativos na produção do conhecimento científico nacional e internacional, né? Mas também as questões mais básicas que a gente tem que enfrentar, como, por exemplo, foi a Covid, que foi rápido, foi único, foi uma situação extraordinária, e que nós tivemos que deixar talvez as nossas angústias um pouco de lado e servir a sociedade. Eu acho que isso é uma universidade pública que tem compromisso com a qualidade. O curso de jornalismo de Frederico Westphalen, Universidade Federal Campus em Frederico Westphalen, ele assumiu muito bem essa oportunidade, eu acho. E depois nós vamos já encaminhando para o final, vamos fazer uma rodada de despedidas, mas eu vou passar um pouquinho a palavra então para o Ariel. Só queria fazer um adendo nessa fala da prof, porque justamente esse nome, jornalista pela UFSM, Campus Frederico Westphalen, abre muitas portas. E esse estágio que a gente falava antes abre muitas portas. Minha primeira experiência profissional, eu concluí meu estágio hoje, amanhã recebi uma ligação, liguei, falei com a supervisora, estou precisando de um cargo de comunicação comercial aqui na minha universidade, e ela super te recomendou, tu quer começar, e tipo, já comecei ontem, né? E logo depois que eu concluí meu estágio, antes mesmo de largar no curso, né? Depois saí para colocar na empresa de marketing digital, mas assim, ser jornalista pela UFSM de Frederico hoje é um diferencial no mercado, né, que abre muitas portas. Então, né, quem vai nos escutar, queria deixar só essa mensagem de não ter medo de ir para o estágio, de fazer experiências, de buscar pesquisa, buscar extensão, porque isso no futuro vai te abrir portas assim que tu nem vai poder imaginar. É só isso aí. E eu vou aproveitar e dizer que agora, né, como nós estamos fazendo 15 anos, durante todo este ano, vocês podem procurar as lives no canal do YouTube da Universidade Federal de Santa Maria, campus em Frederico Westphalen, que nós já tivemos 2 atividades, teremos agora várias outras, enfim, vários egressos nos visitando durante todo o ano, né? Inclusive pessoas que abriram agências, né? E também que estão trabalhando nas mais diversas áreas, mas também profissionais de mercado que nos conhecem, que têm carinho por nós. Eu acho que esse é o lance, né? Da gente fazer essa rede de pessoas que colaboram. Cula Fernandes é uma super fotógrafa nacional, que teve o maior prazer e disse que quer vir conhecer a gente, tipo a maior fotógrafa do Brasil, mulher, enfrentamento de machismo, tudo que você pode imaginar. Ela teve carinho por nós e nunca vai esquecer. Landau, Werther Santana, no caso do fotojornalismo, que é a minha área, né? Mas eu tenho certeza que o professor Regis, os nossos professores vieram aqui, né, no Simpósio Internacional de Comunicação e virão durante todo esse ano para fazer conversas e dizer dessa jovem debutante, né, o que ela representa para esse mundo. Vamos começar pela Elô, uma rodada final de despedidas, então? Tá bem, se é despedida, então vamos lá, rapidinho, porque tem várias considerações. A primeira então delas, vamos. que eu gostaria de fazer, e essa vai principalmente para as meninas, né, que ainda são estudantes e que não chegaram no estágio ainda, que tem muito a ver com uma coisa que o Ariel falou, que, tipo assim, eu falei aqui que eu tenho 15 anos de formado, né? E muitas vezes vocês chegam no estágio e vocês dizem assim, meu Deus, eu tenho muito a aprender com ela, então eu vou ficar na minha, vou ficar quietinha e vou só aprender. Na verdade, tudo que a gente quer de vocês, e isso também mede um pouco da qualidade dos profissionais que vocês são, é que vocês consigam propor coisas. O jornalismo é criativo, ele é versátil, ele transita muito. Então, assim, não tenham medo, desde propor pauta, até propor modificações nas redações onde vocês forem, independente se é assessoria, se é rádio, se é TV, se é... Aonde vocês forem, não tenham medo de propor as ideias de vocês, bem pelo contrário. Lógico que vocês não vão chegar impondo isso, mas vocês têm a total liberdade, vocês são
praticamente colegas de profissão daquela pessoa que está ali te orientando. E eu sempre fui muito aberta a isso e adoro as contribuições, né, dos estagiários, porque eles têm uma outra visão, né? E quando eu digo outra visão, é porque a gente, sim, né, Prof. Jana, somos de uma outra geração de jornalistas. Então, algumas coisas para a gente é na base do estudo pós-formação que vocês têm intrínseco de vocês, porque é da realidade de vocês. Então, a primeira coisa é isso, não tenham medo, né? A segunda é sim, Ariel tem razão, o nosso diploma ele vale muito, e não é só aqui, é em qualquer lugar que vocês forem. Por quê? Porque a Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen, ela casa muito bem essa coisa da prática com a teoria, tá? Desde o princípio da universidade, a gente sempre buscou isso, enquanto alunos, enquanto professores, e é possível, sim, que isso seja feito. Tá? E aí, falando outra coisa, né, que eu vejo que faz muita diferença nos alunos, nos estudantes que chegam para o estágio, inclusive, que são aqueles que, sim, têm um histórico de pesquisa, têm um histórico de já ter trabalhado nas agências, têm um histórico... Então, se envolvam no máximo de projetos e estudos e pesquisas que vocês possam se envolver na universidade, porque esse é o momento de vocês, tá? É o momento de vocês... se testarem enquanto profissionais, enquanto pessoas, e aprenderem, agregarem conhecimento. Então, não deixem jamais de participar, tá? Tem a cobertura do Carijo. Eu vou, prof. Entendeu? Você vai aprender alguma coisa. Não conhece nada? Nunca ouviu falar? Melhor ainda, né? Porque, tipo, as melhores experiências que eu tive enquanto profissional da comunicação foram nos meus estágios. Foram as oportunidades que se abriram. E eu acabei a faculdade e fui trabalhar no governo do estado. Então, tipo, e não é só porque eu me formei na UFSM, mas é porque eu estava em tudo. Eu já tinha entrevistado o governador do estado pelo menos umas 3 vezes. Onde? Pela Agência da Hora. Né? Então, assim, não deixem, não tenham receio de fazer. Bem pelo contrário. É como a Prof. Jana disse, esse é o momento que vocês ainda estão sendo supervisionados, que vocês têm o respaldo de um professor para te dizer isso pode, isso não pode. Tem o respaldo de um outro profissional, né, no estágio principalmente, que na minha época nem existia no currículo, para te dizer, olha, acho que tu vai por aqui, talvez tu segue a pauta nesse formato, vai ser mais fácil para ti, ou é o que a gente precisa dentro da redação. Então, assim, não tenham medo de expor, né, as opiniões e nem de se aventurar em fazer jornalismo. Porque o jornalismo, quanto mais você faz, mais você se apaixona por ele. Quanto mais você se entrega para o jornalismo, mais jornalista você quer ser. Tá? E na pesquisa a mesma coisa, sabe? E façam as duas coisas, porque é possível agora, nesse momento da universidade. Deixem para decidir o que vocês vão ser depois. Isso se não for o mercado que vai decidir o que vocês vão ser, né? E tem muito tempo para ser adulto também, né? Muito tempo para ser adulto. É mais tempo para ser profissional do que ser estudante. Né? As pessoas não podem lembrar, não podem esquecer disso, né? Exatamente, exatamente. Então, esses são os recados principais que eu queria deixar para vocês e para todo mundo que está nos acompanhando. E dizer que é uma honra poder estar aqui falando com vocês também. Mais uma vez falando um pouquinho sobre a minha universidade, a nossa universidade, e que eu tenho muito orgulho, né, de todos os meus colegas, dos profissionais que passaram por aqui, dos meus professores. Eu aprendi muito com cada um deles, e a universidade ela está, né, inserida nesse contexto da nossa comunidade, porque sim, a gente precisa dela, e vocês mais do que nunca estão provando isso também. A nossa conversa sobre o curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus em Frederico Westphalen. Muito obrigada a todos e todas e todos que ficaram conosco nessa conversa, e tenham todos uma boa semana. Tchau!